Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um capítulo do excelente livro do John Gottman e da Nan Silver, O que faz o amor durar. Espero que vocês estejam gostando bastante da leitura, porque eu gosto bastante desse livro. E estamos agora no capítulo 10, Recuperando-se da Infidelidade. E neste vídeo aqui, estamos fechando a fase 1, que é a fase de ajeitem as coisas, e indo para as duas outras fases finais. Novamente lembrando, isso que eu tô lendo aqui para vocês é algo do tipo assim, não tente fazer sozinho em casa. Procure um profissional para te ajudar. Por que a gente dá essa recomendação? Porque fazer isso daqui sozinho, sem você ter uma experiência clínica, sem você ter um distanciamento do evento da traição, é algo extremamente difícil e é um campo minado, com minas amigas, minas inimigas, né? E você tá cego e manco de uma perna. Então, assim, não tente fazer isso sozinho em casa, porque se recuperar de uma traição é algo que é muito difícil. E quando eu tô falando de recuperar, não estou falando apenas da pessoa que foi traída, eu estou falando da relação como um todo. Né? Então, trazer uma relação de volta das cinzas, vamos dizer assim, que é uma traição, é um comportamento muito difícil, ok? Show! Então, vamos embora. Uh, Falamos da a fase de ajeitem, que é a primeira fase que o Gottman fala a respeito da questão da traição. Ela tem a parte da confissão, a mudança de comportamento, que foram o que a gente viu no vídeo passado. Neste vídeo, eu vou trabalhar sobre a ideia de compreender o que aconteceu de errado. Então, o casal precisa dar detalhes. Né? Os dois membros do casal precisam entender por que a traição ocorreu no relacionamento. Não adianta dizer apenas eu me senti só, eu fiz comparações negativas, né? Ficamos muito tempo na caixa má, que equivale aos outros vídeos mais antigos que eu já coloquei aqui no canal. O casal precisa dar detalhes. Por que o traidor se virou de costas? Por que ele fez as comparações negativas? Por que ele investiu menos no relacionamento, passou a depender menos de ter necessidades atendidas? Da mesma maneira, porque esse cônjuge nutriu pensamentos desfavoráveis quanto ao caráter do outro, por que ele culpou pela infelicidade dos dois? Por que ele abriu-se ou encorajou flertes e se permitiu passar do limite? É apenas por meio do aprofundamento dessas perguntas que futuras deslealdades serão prevenidas. Ou seja, o que o Gottman está falando aqui? Não basta chover no molhado, não basta recorrer ao óbvio. Né? E eu me sentir só. Bom, é óbvio que você se sentiu só. Se você estivesse se sentindo bem, você não teria traído. Agora, especificamente, o que fez você se sentir só? De que maneira isto foi sendo nutrido ao longo do tempo? E como você resolveu reagir a esta situação e o que te motivou a isso? Porque, assim, uma coisa é, por exemplo, eu estou me sentindo só, tá? E eu estou me sentindo só porque a minha mulher, ela, sei lá, trabalha demais e no momento que ela não está trabalhando, ela está falando com as amigas pelo WhatsApp ou marcando de sair com as amigas e no fim sobra lá 2 horas no final do domingo para nós dois. Eu começo a me sentir meio sozinho. Ok, isso é uma coisa. Então aqui eu estou dando um detalhe, eu me senti só. Eu me senti só por causa dessa dinâmica dela. Agora, qual é a minha reação a essa dinâmica? Bom, a partir dessa dinâmica, eu peguei e comecei a, sei lá, a marcar aí pessoas no Facebook, no Instagram e ver o que rolava, para eu me sentir mais digno. Tá? Tô dando qualquer exemplo aqui. Então, bom, a minha reação a isso é começar a flertar com pessoas para eu sentir algo em mim. Eu não tive a reação, por exemplo, de ir conversar com o meu cônjuge sobre isso, com minha mulher sobre isso. Tá? E a partir do momento em que isso começou a acontecer, eu comecei a me sentir bem. Uma mulher respondeu, outra respondeu ali, outra respondeu ali, e eu comecei a me sentir bem, eu comecei a sentir que eu era importante. E eu quis me sentir importante fora da relação com várias outras pessoas. Então, isto é importante, por quê? Porque é desta forma que eu começo a criar, nutrir a minha infidelidade. É a partir desse momento que eu começo a abrir coisas para outros lugares. Está entendendo? Então, dar este nível de detalhamento é muito importante, porque dentro do mesmo cenário, eu poderia ter dito outra coisa. Poderia ter dito assim, bom, no fundo eu me senti muito mal e comecei a deprimir. E estava meio deprimido e uma colega de trabalho percebeu e ela começou a conversar comigo. E eu gostei. Me senti bem por ela estar conversando comigo e foi isso. E um dia me convidou para sair e eu sabia direito se saía ou não, mas saí.
Daí eu, bom, sei lá, não sei a gente ficar, né? Eu tava meio assim, mas, sei lá, como é que eu ia dizer não pra isso? Percebem que são estruturas diferentes? Não é só o jeito de falar, são estruturas diferentes, né? E é isso que se está atrás neste momento. Muito bem. Explorem as razões do retorno de quem traiu. O cônjuge que foi traído precisa de uma explanação clara do motivo que faz o traidor querer voltar. O que está fazendo com que ele ou ela reconstrua o relacionamento? Enquanto esse motivo não fica claro, as pessoas não dão o próximo passo. Quem foi traído não dá o próximo passo. A pessoa precisa ter assim uma convicção de que a outra pessoa não tá assim, como é que eu posso dizer, culpadinha, né? Ai, que saco, eu fiz cagada, agora vou tentar consertar. Não, a pessoa precisa realmente entender se essa pessoa botou a mão na consciência, entende o que ela está realmente querendo, ou ele está realmente querendo, e o que envolve isso. A pessoa precisa sentir segurança no desejo do outro em retornar. Se isso não acontece, não vai rolar. Então, é muito importante explorar. E é muito importante que quem traiu se permita falar isso. Muitas vezes nessas conversas, a pessoa que traiu percebe que ela não está de verdade querendo voltar. E isso é importante, porque ela tem que botar a mão na consciência e refletir. E quem foi traído também tem que botar a mão na consciência e refletir, porque às vezes a pessoa que foi traída percebe que o outro não está lá muito comprometido, mas tipo, ai, pô, ele tá querendo, ela tá querendo, né? Vamos. E ó, tapa o sol com a peneira. Tapou o sol com a peneira, meu amigo, vai te ferrar de novo. Tá? É isso que o Gottman não quer que aconteça. Tá? Você não tem que querer voltar. Agora, isso é importante de ser dito e expresso e sentido com clareza. Tá? Estipulem um preço alto para futuras traições. O traidor tem que aceitar que qualquer infidelidade futura vai causar o fim permanente da relação. Não haverá segunda chance. O traidor precisa saber que há um preço catastrófico para qualquer mentira subsequente, assim como o traído. Isso é como relação pai e filho. Se você é pai ou mãe e você diz não mexa, é não mexa. Agora, se a criança mexe e você permite, então não estipule essa regra, se você não vai cumprir. Se você for uma pessoa traída e está recebendo alguém de novo na relação e você está dizendo não vai ter uma segunda chance, é não vai ter uma segunda chance. Você tem que saber disso, não é o outro. Você tem que saber dizer chega, não é o outro. Né? Isso acontece muito, muitas vezes a pessoa que é atraída, ela fica na expectativa de mudança de comportamento do outro e fica colocando no outro a responsabilidade que no fundo é sua. Eu sei que é difícil o que eu tô falando. Pô, além de ter levado, né, uma na cabeça, além de estar me abrindo para uma segunda chance, eu ainda vou ter que dar o limite? É isso mesmo. Né? E o traidor também, né, no sentido de entender que isso é algo difícil. Né? Ser traído é algo difícil. Então isso precisa entrar na cabeça do traidor, porque muitas vezes a dinâmica do traidor é querer deixar isso meio que barato, assim, sabe? Pô, mas a gente tava mal e tal, não sei o quê, já passou, já aconteceu, né? Aí vem aquelas historinhas, né? Águas passadas, blá blá blá, vamos botar uma pedra, vamos reconstruir, vamos olhar para frente, porque não adianta chorar, porque não adianta, adianta sim, não apenas adianta como sendo necessário. Se você não está disposto a isso, você não está disposto a uma reconciliação de verdade, porque reconciliação de verdade dói. Não é maravilha, não é legal, é com dor, é que nem fazer fisioterapia. Né? Sei lá, se quer uma perna, um braço, fisioterapia não é um processo legal, uhul, eu vou recuperar meus movimentos. Não, é um processo com dor, dói, é chato. E você tem que fazer aquilo milhares de vezes, centenas de vezes, até que o braço, a perna, sei lá, volte ao estado normal. E é aí que você vai começar a ganhar força. Mas até lá dói. Né? Comece a perdoar. O último passo da fase em que as coisas se ajeitam. O cônjuge ferido aceita as desculpas do outro e começa a perdoá-lo. Mas isso não significa que o cônjuge que errou está absolvido. Tá? O perdão indica que o cônjuge traído está disposto a cooperar e confiar, mesmo em face à incerteza e aos deslizes do outro. Um deslize aceitável não é um retorno ao caso extraconjugal ou a novas inscrições, mas uma invasão do passado que produz um incidente lamentável. O marido que talvez compre flores no mesmo florista que usava para a amante. Né? Então, assim, o que é um deslize aceitável neste momento? É esse tipo de coisa. Voltar para o caso anterior, trair de novo, começar a flertar com outras pessoas. Não é. Isso é tchau, um abraço. Entendeu?
Então, assim, essa ideia, ela é muito importante porque, assim, o perdão não significa botamos uma pedra em cima e agora a gente toca o barco. Não. Significa, ok, você me convenceu que vale a pena a gente tentar de novo. Mas isso não significa que tudo foi esquecido. Que já passamos uma pedra, botamos uma pedra em cima, que é o sonho de muitos traidores, né? E vamos embora sem olhar para o passado. Não. E aí, reconstruções não acontecem dessa forma. Ok? Muito bem. Se o traidor cometer um deslize enquanto o casal está em tratamento, ele ou ela deve permanecer no processo e tentar retomar a confiança do outro, mesmo que ele ou ela a princípio não responda. O cônjuge ferido também tem uma responsabilidade depois da fragmentação. Ele ou ela deve tentar não abandonar o processo de cura caso o outro invista no relacionamento e tente ser de fato perdoado. Isso daqui acontece às vezes com as pessoas que são traídas, onde elas aceitam estar de volta, mas nunca perdoam efetivamente. Então a coisa nunca tem fim de fato. É importante que você se permita ser tocado de novo. Por isso que é difícil. Porque você se permitiu ser tocado uma vez e se ferrou. Então você não quer se ferrar de novo. Você não quer ser ferido de novo. Tá? Mas se você não se permite essa abertura, você também não vai se permitir perceber que o outro de fato mudou quando isso acontece. E você precisa disso. A relação precisa disso. Ok? Fase 2. Afinem. Afinamento já foi falado antes, mas nós vamos retomar aqui. A vítima não deve ser culpada por essa deficiência passada, mas ele ou ela deve cooperar na construção de uma nova abordagem. De novo, a vítima de uma traição não é culpada da traição, ela é corresponsável pelo cenário que existiu antes da traição. Tá? Neste sentido, a vítima deve se empenhar em cooperar para mudanças. Ok? Mas isso não significa que ela é a culpada pela traição. Nunca ela é a culpada. Ok? Para alcançar esse objetivo, o casal usa as habilidades de afinação que a gente descreveu nos capítulos 7 a 9, e os vídeos estão aqui. E uma sensação profunda de ser conhecido e de conhecer o cônjuge é o melhor escudo contra a deslealdade. Tá? Então, de novo, vão se buscar as ideias de afinação que já foram trabalhadas aqui. Abrir-se por outro, aprender a ouvir, compartilhar informação emocional, tudo isso que a gente já falou. Os casais também devem reaprender a lidar com o conflito de maneira que ele não seja demasiado e não crie uma nova distância. Para isso, instrui os casais que usem o esquema Gottman-Rappaport e o kit de resultados que foram descritos no capítulo 9. Então, aqui, de novo, volto para os vídeos anteriores. Tá? Passo 3, acrescentem. Até agora eu não falei sobre o sexo, o tópico que as pessoas geralmente acham mais difícil de lidar depois de um caso extraconjugal. Após a traição, a vítima geralmente não quer arriscar intimidade física com um cônjuge que errou, mas se o casal está determinado a permanecer junto, a habilidade de se afinar também tem que chegar à cama. Sem uma intimidade sexual prazerosa para ambos, o relacionamento não tem como recomeçar. Por isso que, embora difícil, a atividade sexual, que é o alvo, na maior parte dos casos, né, é o alvo da infidelidade, ela vai ter que ocorrer de novo. Não é que ela vai ter que ocorrer porque você é obrigado a transar com a pessoa. É porque, bom, um relacionamento sem sexo vai ser muito difícil. Então, a pessoa que foi traída, ela precisa se abrir a isso de novo. E muitas vezes isso é difícil. Muitas vezes, as primeiras vezes, a pessoa vai lembrar que o cônjuge transou com outra pessoa. Né? Muitas vezes isso pode vir em forma de imagens recorrentes. Muitas vezes a pessoa que foi traída pode imaginar com quem que o cônjuge está imaginando na cama. Se é ele, ela ou a pessoa com quem ele traiu a pessoa, o amante ou a amante. Né? Então todas essas dúvidas ficam ali boiando na mente da pessoa. Agora, isso é algo que o traído vai ter que fazer um esforço. O traidor vai ter que fazer outro esforço para dar este tempo no qual a pessoa precisa para se readaptar à vida sexual dos dois. Tá? Como sempre, gente, é por isso que eu falo, não é um processo fácil, é um processo bem difícil, doloroso, árduo. Por isso que a gente fala, procure alguém que possa ajudar você, ok? Com isso, a gente fecha o capítulo 10. Nós vamos ter outros capítulos ainda sobre este livro, quando a gente vai falar sobre um monte de tema, e eu espero muito que vocês estejam gostando. Tá?
tá? Se você tá gostando, dá um like, compartilha, deixa uma mensagem aqui para mim, tô gostando, não tô, né? Solicitem coisas para mim a respeito das leituras, que eu tô aqui para fazer essas leituras para você. Também convido vocês para entrar no meu site www.aquimneto.com.br, ok? Lá tem um monte de conteúdo para vocês e eu espero que vocês gostem. Abraço e até a próxima.